Nós nos encontramos mais uma vez por esse dia do trabalho. Minha mãe disse que trouxe um material aí para falar sobre o dia do trabalho. Nós vamos estudar a carta aos Gálatas, capítulo de número 4. Nós vamos ver esses caminhos da escravidão para a liberdade, da liberdade para a escravidão. Vamos falar sobre isso, que é mais ou menos o tema do apóstolo Paulo nesse capítulo, tá bom? Hoje nós vamos orar também pela família da Dona Hilda, pela Dona Hilda e pela Nice em particular. Faleceu a Dona Carmen, a gente chamava de Carmen, mas era Maria do Carmen, né? Faleceu. A semana passada eu tive a oportunidade de visitá-la na UTI, estava já muito mal. Ela tem 2 filhos, jovens ainda, jovens senhores, mas estavam muito abalados. Vamos orar, colocar a vida desses irmãos nas mãos do Senhor. Eu acho que é o Senhor quem irá dar todo o consolo que eles precisam. E a Dona Hilda, pela sua idade, a ligação afetiva tão grande com a Carmen, sua irmã, está sentindo muito. E a Nice, que já não estava bem de saúde, esse quadro todo trouxe mais preocupação. Então eu acho que isso tem mexido também com ela. Vamos orar por toda essa família, família Dal Santo, a família da Dona Hilda, tá bom? No momento oportuno, vamos dirigir a Deus uma palavra de oração nesse sentido. Quero dar as boas-vindas ao Paulo. Ele já veio domingo, acompanhou o culto com os irmãos, já não estava, e retornou hoje. Nós louvamos a Deus pela sua vida, Paulo. Que Deus abençoe muito e dê direção à sua busca. Paulo busca servir a Deus, e quer servir a Deus pelo pouco que eu pude ouvir, com muita consistência. Então queremos ajudá-lo e esperamos que Deus o guie. As portas dessa igreja estão abertas para você, tá bom, Paulo? Ele viu alguma coisa da igreja pela internet, viu também o programa do reverendo Hernandes Dias Lopes na televisão. Tudo isso está motivando o Paulo a uma busca, e em particular pelo presbiterianismo, por causa da questão doutrinária. Para nós isso é motivo de alegria ver que de alguma maneira nós estamos alcançando pessoas que nós não conhecíamos através desses trabalhos, tanto na internet da igreja quanto a IPB, no programa que ela veicula na televisão. Tá bom? Irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós há muito tempo. O nosso Deus, até antes da fundação do mundo, já cuidava de nós. Tem sido Deus zeloso, Deus amoroso de todas as gerações. Então, em louvor a este Deus, que é Deus nosso, Deus de nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus do povo que saiu do Egito, e Deus dos apóstolos, e Deus de Jesus Cristo, a esse Deus da história, que ao longo dessa história toda tem cuidado do seu povo, nós vamos louvar cantando o hino de número 21, Deus de Abraão. Hino 21, Deus de Abraão. Vamos ficar em pé?
Amém. Vamos orar? Eldo, dirija a Deus a palavra de oração. Obrigado, Deus e Pai, por esses momentos que Tu nos trazes na Tua casa, Senhor. Que possamos passar aqui momentos de alegria, de paz, de comunhão. Amém, Senhor. E Amém. em torno da Tua palavra, Deus, nos enriquecermos mais espiritualmente. Sim, Senhor. Para podermos, ó Deus, encarar o mundo e podermos, ó Pai, ser bênção, podermos transmitir, ó Pai, o que aprendemos aqui a outros corações. Sim, Senhor. Ajuda o Teu povo, a Tua igreja. Obrigado por este dia de feriado, ó Pai, que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelas nossas famílias, ó Pai. Obrigado por cada vida que aqui está nesta hora, aqueles que estão a caminho. Traga-os em paz e segurança. E aqueles que não têm sentido desejo de estar na Tua casa, ó Deus, mova seus corações, Pai. Dá a Tua bênção, a Tua direção a cada um. Te louvamos, ó Deus, pela assembleia que tivemos no domingo. Bendito seja. Pela bênção, ó Deus, da Tua presença, pela paz que reinou durante aquela assembleia, pelo Obrigado, resultado, ó Pai, que sabemos foi o Teu querer, a Tua vontade. Agora, ó Deus, continua com a Tua igreja, dando direção, dando a Tua bênção, a Tua orientação, para que juntos possamos trabalhar mais e apoiarmos, ó Deus, o Teu servo na frente, na liderança da Tua Ajuda, igreja. Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, nesse instante, ó Deus, que Ele estará dirigindo a Tua palavra, ministrando, ó Pai, dá a Tua companhia, a Tua destra, ó Pai, para que Ele seja usado por Ti como instrumento e abra as nossas mentes para entender o Teu recado. Sim, Senhor. Perdoa, Deus, nossas faltas, nossos pecados, fica conosco. Nós Te suplicamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ainda em pé, irmãos, hino 63, as muitas bênçãos.
Muito bem. Irmãos, nós vamos voltar ao texto lá de Gálatas. Por favor, abra sua Bíblia. Ah, é verdade, mãe. Estava esquecendo. Vem cá, vem falar. Eu não quero quebrar o estudo. Tá certo, não quebrará, não quebrará. Boa noite. Boa noite. Hoje é dia do trabalho. Eu me lembro há 30 e nós já até perdi as contas quando eu estou aqui na igreja. Quando eu cheguei aqui, o pastor Abel falou: o que a senhora faz? E eu citei para ele 3 empregos que eu dava aula de manhã, dava aula à noite e trabalhava no posto de saúde durante o dia. Porque durante o dia não, durante a tarde, né? Era meio período naquela época. Então eu tinha 3 empregos. E ele disse assim: mas a gente está precisando da senhora no primeiro dia que eu entrei aqui. Porque eu era a secretária presbiterial das Ligas Juvenis naquela época, 30 anos atrás, né? Fiquei 7 anos como secretária presbiterial. E a mãe da sogra do Ari, Delfine, a esposa. Delfine. É mãe. A mãe. Elisa é a mãe. A mãe ia para o hospital naquela. A mãe da Elisa ou Elisa? Elisa mesmo. Tá, Elisa. A mãe da Cristina. Da Cristina. Da Cristina. Da Cristina. A Elisa ia para o hospital e não tinha na época, e ele contou comigo para substituir a Elisa no departamento infantil. E ele me disse essa expressão: Deus quer pessoas ocupadas. Então Deus conta com pessoas que trabalham para desenvolver o seu trabalho. E naquele dia eu já assumi o departamento infantil e fiquei 17 anos trabalhando com as crianças aqui nessa igreja, 7 anos trabalhando no presbitério. Quer dizer, juntos, né? Ele era o presidente do presbitério, eu presidente da Bel, e eu fiquei com as duas coisas. Mas hoje eu quero falar para vocês que eu trabalhei tanto e encontrei um cristão que confirma que ninguém trabalha. Então eu quero falar para vocês: ninguém trabalha. Quando eu estiver lendo o texto, você vai se preocupar não com os números, mas se preocupa que eu estou falando 2 pessoas falando. Então imagina que alguém vai passando, vai indo para o trabalho e vai com muita pressa, e eu pergunto: mas que pressa é essa? Para onde você vai? Vou para o trabalho. Trabalho? Não me diga isso. Ainda existe trabalho? Claro que existe. Por quê? Você não trabalha? Não, eu não. Nem eu, nem você e nem ninguém. Calma lá, eu trabalho. Então vamos ver. Quantas horas você trabalha por dia? 8 horas. E quantas horas tem o dia? 24 horas. Muito bem. O ano tem 365 dias de 24 horas. Concorda? Certo. Se você trabalha 8 horas por dia, logicamente você trabalha 1/3 do dia. Porque 24, 8 horas é 1/3 do dia. Está fazendo as contas? E eu falei para ele que era para ativar a nossa memória para poder prestar atenção no estudo. E 1/3 de 365 dias é 121 dias. Um dia de 8 horas, né? 121 dias. Justamente, tá certo. E quantos domingos tem no ano? 52. Raciocinemos. 121 menos 52, quantos dias são? 69. Sendo assim, você só trabalha 69 dias por ano. É mesmo. Agora, quantos dias você tem de férias durante o ano? 30 dias. Quantos 30 dias.
69 menos 30 são 39. Portanto, você trabalha 39 dias por ano, contando Natal, Ano Novo, Sexta-feira da Paixão, Aniversário da Cidade e outros feriados importantes. Nós temos 12 dias de festas nos quais você não trabalha, porque é feriado. Então, 39 menos 12 são quantos dias? 27 dias por ano. Sábado você só trabalha meio expediente, o que durante o ano perfazem 26 dias. 27 menos 26 é igual a um dia. Então a conclusão é que nós só trabalhamos um dia por ano. Concorda comigo? É verdade. De acordo com suas contas, eu só trabalho um dia por ano. E nem isso. Esse é o dia do trabalho que nós estamos comemorando hoje. E nesse dia também ninguém trabalha. Eu não tenho razão de dizer que ninguém trabalha? Muito bem. Bom, gente, aproveitando que vocês não trabalham, vocês não fazem nada, eu vou ficar até mais tarde hoje, tá bom? Eu falei que é para vocês ativarem embora. É certo. Eu não faço as coisas. Irmãos, vamos abrir o texto lá em Gálatas. Vocês que são desocupados, abre o texto lá em Gálatas, capítulo de número 4. Mas antes, vamos assim recuperar o que nós estamos vendo aqui em Gálatas. Por que Paulo escreve essa carta? Quais os objetivos de Paulo escrever essa carta? Essa é uma carta dirigida à igreja de que cidade mesmo, gente? De uma região. Então não só uma igreja, mas um conjunto de igrejas que estavam espalhadas na região da Galácia, né? Igrejas que tiveram a visita do apóstolo Paulo, que foram evangelizados e depois igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. Então quando você lê a carta aos Gálatas, não é, vou ler a carta da igreja da Galácia pensando numa cidade, mas pense numa determinada região ali da Ásia Menor. Então Paulo vai nas suas viagens missionárias estabelecer o evangelho naquelas regiões, e Paulo prega um evangelho baseado na graça de Jesus Cristo, e é assim que Paulo sempre planta a igreja, porque ele diz que a fé é dada como uma obra de Deus que vai despertar o homem perdido para as coisas de Deus e trazê-lo de volta à comunhão com Deus através de Jesus Cristo. O evangelho que Paulo apresenta para a salvação dos homens é baseado na justiça de Deus que é feita na cruz. Então esse é o evangelho em linhas gerais que Paulo apresentou ali aos crentes da Galácia. Entretanto, depois de que essas igrejas estavam plantadas, depois que estavam organizadas, parece que pessoas, principalmente vindos ali dos judeus, se introduziram no meio daquelas cidades, no meio daquelas igrejas, e começaram a acrescentar algumas coisas ao evangelho. Então, esse é o grande drama combatido nessa carta, que o evangelho de Cristo deixou de ser suficiente para aqueles crentes, e alguns falsos mestres tentaram fizeram adições ao evangelho de Jesus Cristo. Então não era mais só Cristo e só o evangelho, era Cristo e algo mais. E este algo mais que Paulo vai combater é o que Paulo vai, no final das contas, concluir como obras da carne. Só que antes de chegar a este ponto de acusá-los de estarem vivendo na carne, Paulo vem mostrando o que são essas obras da carne. Essas obras da carne era a confiança que eles tinham numa autojustiça vindo da prática da lei. Tudo bem, gente?
Vamos tentar recuperar isso aqui no texto. Então a primeira coisa, olha como Paulo entende que o Evangelho se manifesta. Alguém lê para a gente aí o verso de 1 a 3, 1 a 4. Capítulo 1, 1 a 4, desculpa. Capítulo 1, de 1 a 4. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então veja, Paulo ele diz, olha, o evangelho que eu preguei entre vocês não é evangelho de homens, é um evangelho que eu recebi da parte de Deus. Ele inclusive aqui no capítulo de número 1, se você depois puder ler, no verso de número 11, ele vai falar, o evangelho que eu anunciei não é segundo os homens, mas eu o recebi diretamente de Jesus Cristo. Então é importante que você tenha em mente que Paulo está defendendo o Evangelho de Jesus Cristo conforme ele pregou, ok? E ele está dizendo, como é que esse Evangelho manifestou-se entre vocês? E ele usa duas palavras que eu disse para vocês que não é só um cumprimento fortuito, de bom dia, boa noite. Ele usa graça e paz. Ele está dizendo, olha, a paz que nós recebemos da nossa relação com Deus ter sido consertada, porque nós éramos inimigos de Deus, esta paz ela veio por uma obra da graça. E é por isso então que ele vai dizer, por causa de Cristo que morreu pelos nossos pecados. Então essa é a temática do Evangelho. E ele olha para os crentes da Galácia e fala, eu estou admirado, porque vocês partiram deste Evangelho para um outro Evangelho. Alguém lê aí o verso 6. Verso 6. Vamos, irmãos. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Até aí, você vê que então ele falou assim, vocês partiram da chamada de Deus pela graça para um outro Evangelho. Então esse outro Evangelho nós já percebemos que é um Evangelho que é contrário à graça. E aqui, irmãos, fica assim uma coisa muito importante, é sempre importante frisar. O Evangelho da graça é o centro da apresentação bíblica da salvação. Não existe salvação que não seja pela graça. E é importante esse conceito, porque há pessoas que pensam, não importa, tanto faz se a pessoa crê de um jeito ou crê do outro. Porque no fundo, no final das contas, o que importa é que sejamos salvos. Mas veja, não confiar no Evangelho da graça é não crer no Evangelho de Cristo. Isso é importante. Nós não devemos crer em Cristo segundo o padrão dos homens, nós devemos crer segundo o padrão apresentado pelo próprio Deus. É parte da nossa salvação que creiamos e nos arrependamos de pecados, não baseados em nós mesmos, mas baseados em Cristo e na sua obra. Então, veja, para Paulo esse é um ponto importante, inegociável da fé. Era inegociável. Como é que eles partiram? Que tipo de evangelho era esse? Era um evangelho que não se baseava na graça, porque ele se baseava num tipo de fé que se concentrava numa autojustiça. O que é isso? É aquela pessoa que diz o seguinte, olha, eu acredito em Deus, eu acredito na cruz, mas se sente motivado a fazer algo para merecer a salvação. Então é o que a gente chama hoje a salvação por meio de obras. Tá? Então esse era o problema dos crentes da Galácia. Eles achavam que era pouco o evangelho, que só precisava crer em Cristo. Eles achavam que era um evangelho fraco, este evangelho que a gente apresenta para as pessoas, que você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, ser salvo você e a sua casa. Eles imaginaram que o evangelho precisava de um revestimento maior, de algo que tenhamos que fazer. E
como eu tenho repetido, vou fazer de novo, nós não podemos achar que isso é coisa só do passado. Porque hoje ainda é muito comum você ver pessoas que acreditam piamente que conseguem completar a salvação fazendo obras. Há aqueles que inclusive dizem que se você não fizer determinada coisa, não pode ser salvo. Então, veja, e nós podemos começar sem querer, mesmo estando na igreja, a confiar em nós mesmos para aplacar nossa consciência de pecados. Eu sou tão pecador, tão longe de Deus. Será que se eu fizer uma oferta missionária, isso melhora a minha condição diante de Deus? Eu estou tão pecador, estou tão longe de Deus. Será que se eu vier cantar no conjunto de louvor, isso melhora a minha condição diante de Deus? Lógico que essas coisas são boas. A oferta missionária é coisa excelente. O conjunto de louvor e cantar louvores ao Senhor é excelente. Fazer o trabalho do evangelista é excelente. Mas nós não podemos tomar essas coisas como se elas fossem ferramentas nossas para obrigar Deus a nos salvar ou nos manter salvos. Nós temos que fazer isso como consequência da nossa fé. Isso que é importante. Por que é que eu louvo a Deus? Por que é que eu estou servindo a Deus? O que é que está me motivando? O que está por detrás das minhas motivações ou das minhas ações? Que motivações estão ali? Por que é que eu entrego o meu dízimo mensalmente ao Senhor? Por que é que eu faço ofertas missionárias? Por que é que eu invisto tempo meu para fazer a obra do Senhor? Por quê? Porque eu devo amar a Deus que me deu essa salvação. Então o evangelho que estava se desenvolvendo num segundo momento na Galácia era um evangelho de autojustiça. Autojustiça pelas obras da lei. É esse evangelho que Paulo está criticando. Por exemplo, alguém lê lá capítulo 2, verso 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Lê também o 4, desculpa, 4 e 5. Completar o pensamento. Por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Veja, então havia falsos irmãos que haviam entrado no seio da igreja, e esses falsos irmãos agora estavam induzindo os crentes da Galácia a pensar que, além do Evangelho, eles precisavam da lei. E Paulo então vai falar, olha, esses irmãos que estão tentando introduzir principalmente a ideia da circuncisão e da guarda de dias e de dietas santas, esses irmãos, eles são falsos obreiros, são falsos mestres. E Paulo fala, se vocês confiarem nas obras da lei, vocês vão anular a graça de Cristo. Aí no capítulo de número 2, o último versículo lá, o verso de número 21. Quem lê? Não anulou a graça de Deus, pois a justiça mediante a lei persegue-se que morreu Cristo em vão. Se a justiça vem mediante a lei, para que Cristo tem que morrer? Essa era a lógica tão simples do Evangelho que Paulo havia apresentado e que agora estava sendo minado na mente dos crentes da Galácia. Era por isso que eles eram chamados, nós vimos semana passada, de crentes insensatos, anointes, sem mente. Eles não haviam pensado, é uma lógica tão simples. Se Cristo morreu para pagar os meus pecados, por que é que eu tenho que oferecer mais alguma coisa para quitar essa dívida? Vocês não perceberam que este evangelho, a conta desse novo evangelho não fecha? É uma conta que está no negativo. Vocês não perceberam que esse novo evangelho é um evangelho que ele não combina com o outro? Ou nós ficamos com um, ou ficamos com o outro. Ou nós ficamos com um evangelho em que Cristo morre para pagar o preço pelo nosso pecado, ou vamos arrumar um jeito de nós mesmos pagarmos. Mas o evangelho que ele apresenta, aí é que está, não é segundo os homens. Vai lá, El. Paulo, eu não te falei, né, Paulo? Mas pode perguntar, viu? Estudo bíblico a gente pode interagir, tá? A grande dificuldade, o grande problema que a gente percebe é que o ser humano é muito difícil dele aceitar que
ele não tenha direitos, né? Então as pessoas, eu diria que uma grande parte até dos evangélicos, a maioria dos evangélicos, né, até numa questão de eleição, de tudo, né? A pessoa fala, não, mas eu não creio num Deus assim, num Deus que vai mandar a pessoa para o inferno, porque eles acham que eles têm algum direito, né? Que Deus tem alguma dívida com eles. Tem uma dívida com eles, então é difícil a pessoa aceitar que nós somos salvos simplesmente pela graça, né? Para muitos crentes bons, firmes, que estão na igreja, às vezes pensam dessa forma, né? Eu falei a semana passada que a nossa carne clama por obras. Está no DNA do pecado que agora nos afetou a mente. A nossa mente quer colocar Deus contra a parede. Irmão, não vamos falar dos outros não, vamos pensar nós mesmos. Você está aí precisando de algo. Aí você começa a orar. Aí você fala, não, mas eu estou precisando tanto que agora eu vou acordar de madrugada para orar. Aí você começa a acordar de madrugada. Você fala, mas eu estou precisando tanto que eu vou jejuar 2 vezes por semana para Deus ouvir a minha oração. Aí você começa a jejuar. Aí você fala, não, mas eu estou precisando tanto que agora eu vou para a igreja todos os dias, eu vou louvar. Se não tiver culto aqui, eu vou em outro. E daí um pouco você começa a fazer todas essas coisas, porque você tem um objetivo. Você está se quebrantando, você está se apresentando a Deus para tentar de alguma maneira que isso lhe faça Deus favorável a lhe dar o que você quer. Aí Deus não dá. Aí a cura não vem, ou o dinheiro, ou o emprego, aquelas coisas que você estava buscando não vem. Qual é o sentimento que fica? Decepção com Deus. Um pouco de frustração. Será que eu fiz errado? Será que Deus não me ama? Olha só que ponto às vezes a gente chega. Eu não estou falando assim, não quero pensar nas pessoas que já foram ensinadas erradamente. Vamos pensar em nós que conhecemos. De vez em quando a gente agora fala, não dá nada certo, eu faço tudo direitinho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo, outro, aquilo, e Deus não me ouve. Oh meu Deus, tem hora que eu fico até revoltado com Deus. Já viram isso? Por que é que a gente age assim, sabendo que Deus é gracioso para conosco? Porque no fundo, no DNA da nossa carne, desse velho homem que está dentro de nós clamamos por obras. Nós achamos que Deus funciona determinado pelo que fazemos. Só por uma coisa. Porque Deus disse que há bênçãos condicionadas. Quando Deus disse lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, que algumas bênçãos da aliança são condicionadas, nós achamos que o próprio Deus fica condicionado às suas promessas ou aquelas bênçãos. O que diz lá o texto? Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir esses mandamentos, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto da tua amassadeira, os teus celeiros, e assim vai. Aí a gente fala, tá vendo? Deus não cumpriu sua palavra. Aliás, agora saindo aqui do nosso meio, há um movimento, não vou citar o nome, que diz que quando Deus fez essa promessa, Ele se tornou devedor nosso sempre que a gente obedecer. Sempre que a gente obedecer, Deus é obrigado a cumprir sua palavra. Gente, tome muito cuidado com essas afirmações que parecem tão piedosas, parecem tão respeitosas ao texto bíblico. Aí você quer fé, diz que o texto, Deus é obrigado. Deus não é obrigado nada. Deus nunca foi obrigado. Aliás, o que é bênção? O que é bênção? Bênção é o que eu quero receber, ou bênção é Deus sendo providente, sábio, Ele me dá o melhor, mesmo que o melhor não seja o que eu quero. O que é bênção? Bênção é eu ganhar tudo que eu acho que devo ganhar? Eu acho que não. Ser bendito na cidade, ser bendito no campo e ser bendito o fruto da sua amassadeira, os seus celeiros, o seu gado, a sua família. Ser bendito não significa ser do jeito que você quer, gente. Agora, submeter-se a um Deus que escolhe o que é melhor para mim, aí parece que é mais difícil para alguns.
Eu tenho de me submeter a um Deus que escolhe o que é melhor para mim e alegrar-me na escolha dele. E olha, obedecer é só uma maneira de dizer submeter-se. Então, veja, esse movimento de confiança nas obras não é uma coisa só da Galácia do tempo de Paulo. É algo muito perto de nós. E nós não precisamos estar numa igreja com doutrina arminiana para isso acontecer. Nós podemos, mesmo numa igreja que, como disse o Helder, fala de um Deus soberano sobre todas as coisas, ainda assim, em muitas ocasiões, agimos da mesma maneira. Então a carta de Paulo aos Gálatas é um exercício mental. É trabalhar a mente para se colocar nessa condição de submissão a Deus. E nunca o contrário, numa condição de imposição. Não se coloque numa posição de imposição para com Deus. Tá bom? Vamos mais à frente? Tudo isso então está no pano de fundo desse argumento de Paulo. E no capítulo de número 3, ele vem falar sobre a justificação, a salvação. E ele pega na pedra de toque Abraão. Abraão, o pai dos judeus, não era o pai das obras da lei, mas era o pai da fé. Como é que eu assumo esta graça, esta justificação? Por meio da fé somente. E então essa balança que Paulo trabalha aqui nessa carta é fé ou obras da lei? Pregação da fé ou obras da lei? E isso é importante que você conheça. Só ler um versículo, né? Capítulo 3, verso 3. Lauro, deixa ela, fica com ela aqui, Laura. Não está atrapalhando não, Lauro. Ah, tá bom. Mas fica com ela por aqui, tá? Quem lê pra gente? Capítulo 5, capítulo 3, verso 5. Verso 5. Capítulo 3, verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele vai usar no mesmo capítulo, verso de número 2, você vai ver sempre esse paralelo. Obras da lei, pregação da fé. Então essa aqui estava a grande questão. No capítulo de número 4, meus irmãos, capítulo de número 4, Paulo vai trabalhar com esse tema, escravidão e liberdade. E ele vai dizer o seguinte: olha, nós fomos livres da escravidão do pecado e passamos a ser livres por Cristo. Em Cristo nós tomamos a verdadeira liberdade aqui no pecado. A escravidão era do pecado e nós somos libertos por Cristo. A liberdade da nossa fé em Cristo. Era assim que ele apresentou o Evangelho para os crentes da Galácia. No entanto, os crentes da Galácia fizeram este caminho. Eles foram daqui para lá e de lá eles vieram para cá. Eles saíram da liberdade que havia em Cristo e voltaram à escravidão da lei. E Paulo vai colocar isso aqui mais à frente, em paralelo. Escravidão do pecado, escravidão da lei são a mesma coisa. Na cabeça dos crentes, não. Nós antes éramos filhos, servos de deuses pagãos e viemos a Cristo. Agora nós viemos a Cristo e a lei. Eles achavam que tinham melhorado. E Paulo vai falar: vocês não melhoraram, vocês voltaram atrás. A única coisa é que o nome que vocês estão dando a isso é lei, mas não é. E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo número 4, tá bom, irmãos? Capítulo 4, verso de número 1 e 2. Quem lê pra gente? Vamos lá, me ajuda aí, lê rapidamente pra gente ir. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo.
mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, vamos pensar em duas pessoas. Essas duas pessoas, elas são definidas, um escravo e um herdeiro. Muito bem. Quem é que tem verdadeira relação com o Senhor? O Senhor que eu digo aqui não é Deus, né? É o Senhor aqui na ilustração, o dono das coisas. O herdeiro é que tem relação. Só que enquanto ele é menor, tanto ele quanto o escravo, eles têm que obedecer ordens. Ok? Esse aqui é o que define os dois. Obedecer. Ele, embora seja potencialmente herdeiro, ele ainda não é dono, ele é menor. Ele tem que obedecer. Então essa é a figura que ele vai usar no capítulo todo, é a figura do escravo e do livre. Mas há um momento em que ambos são completamente iguais. O que é que muda isso? O que realmente muda a condição do herdeiro? É quando ele deixa de ser menor. Quando ele pode assumir a sua herança. Então, verso 2 diz, mas está sob tutores, curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então, quando este Senhor, que é aqui definido por Pai, diz assim: olha, eu vou emancipar este meu herdeiro no tempo tal. Aí então este herdeiro deixa de viver na mesma condição do escravo. Essa é a ilustração que está por detrás do texto que Paulo está apresentando. Alguém lê aí, verso 3 a 5. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então assim, aí ele vai dizer, tá vendo? Este exemplo serve para nós no que diz respeito espiritualmente à nossa relação com Deus. Assim como o próprio mundo, tanto nós quanto os do mundo estávamos sujeitos aos rudimentos deste mundo. Mas quando Cristo vem, Cristo nos liberta, Cristo vem e nos dá liberdade disto. Cristo vem mudar a nossa condição. Então nós não estamos mais submetidos a isso, não estamos mais sob a condenação da lei. O que ambos aqui tinham antes? A lei fazia o quê? Qual era o propósito da lei, gente? Condenar. Na verdade, assim, a lei acusava o pecado. Lembra de Romanos capítulo 7? Paulo vai dizer assim, olha, quando eu não tinha lei, quando eu não olhava para a lei do jeito que eu vejo hoje, eu vivia e achava que estava bem. Mas quando eu entendi a lei, eu morri. Em que sentido? Eu descobri que eu era pecador. Eu descobri que eu estava confiando em mim mesmo. Eu descobri que eu não estava confiando na graça de Deus. Então eu morri. Ou seja, a lei, ela não foi dada com o objetivo de nos servir de justificação. Por quê? Porque Deus sabe que não era possível justificarmos-nos pelo nosso cumprimento da lei. A lei, então, ela tem como função, uma delas, ela tem uma dupla função na carta aos Gálatas. A primeira, a de acusação ou de maldição, lembram? Acusação, isso mostra a maldição da lei. O que a lei diz? Olha, vocês são malditos. É isso que nós vimos e poderíamos ler no próprio texto, onde Jesus Cristo, ele se fez maldição em nosso lugar. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Está lá no capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Foi isso que ele fez. Então, esta lei que nos acusa, ela não tem mais poder de acusação sobre nós. Ela tem? Não. Por quê? A lei nos acusa ainda, gente? Diante de Deus? Não. Não. Porque a propiciação foi feita. Lembra o que eu expliquei do propiciatório? O que era o propiciatório? Uma tampa que ficava em cima
da Arca da Aliança e abaixo, dentro dela, a lei. Quando o sangue era colocado no propiciatório, ele escondia a lei. Então a lei não mais acusava o pecado. Essa era a simbologia. Quando Cristo morre e faz propiciação por nós, a lei não nos acusa mais. Ela não tem mais essa função. Não adianta o acusador, seja ele qual for, o pecado, o diabo, sua consciência, levantar a tábua da lei e falar: você é um pecador, você está condenado pela lei. Você tem que dizer: não, já foi feita propiciação por mim em Cristo. Veja como este evangelho exige fé. Exige fé por quê? Você tem que crer. Não tem nada na sua mão que você fala: tá vendo, eu fiz tudo certo. Não tem como. Daí a ideia de obras virem complementar o evangelho, porque parece pouco, não parece, gente? Não parece que só crer que Jesus morreu por nós resolveu o problema? Não parece pouco? Não parece fácil demais? Quando eu digo isso, tem gente que fala assim: pastor, não pode ser. Não pode ser, pastor. Mas é justamente isso que é fácil, não é difícil de crer. É, difícil de crer. Então, o que Paulo está trabalhando, ele dizendo assim: olha, Cristo veio e nos libertou. Nós não precisamos mais nos sentir presos. Voltar a usar a lei como uma maneira de se auto-justificar é, sendo livre, se colocar numa condição de preso. É aquela pessoa que o juiz falou: você está livre, não precisa mais ficar na cadeia. Abre a porta da cadeia, põe ele para fora e ele volta lá para dentro. Não, eu quero sair pelos meus méritos. Sabe? É assim que o crente que tenta viver pela justificação de obras da carne faz. É isso que Paulo está combatendo aqui, irmãos. Ele veio para resgatar, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja, nós éramos herdeiros e agora fomos adotados, estamos numa condição de filhos. Mudou a nossa condição. Mas continuamos no mundo. Continuamos no mundo, só que numa condição diferente. Alguém lê versos 6 e 7, capítulo 4. Porque vós sois filhos, enviou Deus no nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. É de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então, irmão, aí é o seguinte: como a nossa mente carnal, a nossa mente humana, ela não consegue pensar nessas... Veja, por causa dos efeitos noéticos, dos efeitos do pecado, a nossa mente, ela não consegue pensar simplesmente baseado na graça. Não é algo que faz sentido para nós completamente. Não combina com esse velho homem que impregnou-se em nós, com essa mancha que o pecado fez em nós. Ou seja, o pecado trouxe para nós uma maneira de pensar, um sistema egocêntrico, que em outros momentos eu chamo de egolátrico, e ainda chamo de ego-referente. Não sou eu que chamo, né? Várias pessoas chamam. Ou seja, nós, por causa do pecado, temos uma estrutura mental que coloca o nosso ego no centro das coisas. Mas me fala o que é egocêntrico, eu sei o que é. Certo. Egolátrico, eu adoro a mim mesmo, eu sou meu Deus. Ego-referente, eu faço tudo pensando a partir de mim. Todas as coisas que nós fazemos, nós temos que lutar contra esse sistema. Nós sempre pensamos a partir de nós mesmos, mesmo nós crentes. Por isso Paulo vai dizer: a carne milita contra o Espírito. Não é uma coisa que acontece de vez em quando você passa em frente a uma banca de jornal e tem uma revista com pornografia. Não é só ali que a carne milita contra o Espírito. A carne milita contra o Espírito sempre, porque existe uma estrutura na nossa mente, foi afetada pelo pecado. É o efeito noético, o efeito do pecado na nossa mente.
faz a gente naturalmente pensar a partir de nós mesmos. E às vezes até quando a gente faz o bem, e às vezes até quando a gente adora a Deus, às vezes até nos nossos hábitos de oração, aquela pessoa que só ora a Deus para pedir. Não que não possamos pedir, podemos, devemos pedir, porque é Deus quem nos dá. Mas quando a nossa sede de oração tem só a ver com o nosso bem-estar. Aquela pessoa que só ora quando está precisando de algo. É que o pecado ele foi gerado dessa forma, né? Quando Adão pecou, ele pensou nele. Não, mas foi a proposta. Foi a proposta do diabo. Eu bato nessa tecla. Para mim o texto esclarecedor disso é Gênesis 3. Porque o que acontece? Olha como Eva antes pensava até o referentemente. Deus era a referência dela para tudo. A serpente chega e fala: vocês viram a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não querem comer? Estou brincando assim, mas mais ou menos isso, né? Aí ela falou: não, Deus disse que dela não comeremos. A referência era Deus. Quando a serpente continua: mas olha bem, é que Deus sabe que vocês serão como Ele, conhecedor do bem e do mal. Aí quando ela olha para a árvore de novo, ela já não tem mais essa ideia, Deus mandou, Deus proibiu. Ela pensa: a árvore é boa, agradável. Ela sempre pensou agora aqui, ó, ego-referentemente. É boa, agradável aos olhos, boa para dar entendimento, árvore boa para se comer. Agora a árvore perdeu referência em Deus. Ali ela já estava numa estrutura de pensamento de pecado. O entendimento ia ser ela, né? Ela mesma ia ter entendimento, ia ser bom para ela. Exatamente. É a mesma coisa, quando eu faço alguma coisa para agradar os homens e ao invés de agradar a Deus, eu estou pensando em mim mesmo. Sim, veja. Exatamente. Quando eu tento me projetar no meio humano, eu quero projetar a minha figura, e em algum momento o que Deus pede de mim, o que os homens querem de mim entra em choque e eu sirvo aos homens, eu estou pecando por não servir a Deus, por não honrar a Deus, por não glorificar a Deus, pecando por escolher o homem em lugar de Deus, e estou fazendo isso porque eu amei a mim mesmo. O meu amor último, minha escolha foi baseada num desejo egolátrico de amor à minha personalidade, a quem eu sou. Aí só que eu crio ídolos, porque eu preciso justificar o amor egolátrico. Então o ídolo nesse caso pode ser assim: conforto. Eu vou fazer isso porque, gente, eu estou sofrendo muito e eu preciso de um pouquinho de conforto, pelo menos agora. Eu crio um ídolo que é uma justificativa. Meu professor Fabiano chama isso de um ídolo subsidiário do ídolo maior, que é o ego. Esse ego, ele se disfarça de outros ídolos. Ele usa outros ídolos para se justificar. Bom, enfim, a nossa estrutura mental não consegue pensar na graça naturalmente. Então a graça vai fazer algo mais. O que a graça vai fazer? Eu demorei tanto para fazer essa pergunta, vocês já esqueceram o versículo. É porque vós sois filhos, e porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então é uma obra da graça que Deus faça o quê? Mande o nosso ajudador, que vai habitar nosso coração, a nossa mente, e ele vai nos ajudar a pensar, não mais egocentricamente, não mais idolatricamente do ego, mas nós vamos receber tudo a partir de Deus, teo-referentemente. Uma mente que vai pensar a partir de Deus. Ela vai te diminuir, né? Vai te jogar assim, vai ver que você não é nada, que você ele vai dizer, lá embaixo. Exatamente, importa que eu diminua e ele cresça. Isso tem a ver com isso. Exatamente. Não sou mais eu quem vivo. Onde que Paulo disse isso? Que carta foi? Gente, vocês têm que saber isso. Onde foi que ele disse? Vê 2:20, vê se tem alguma coisa a ver com isso. Os Gálatas? É Gálatas 3:20. Então Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então é isso que Paulo está dizendo, gente. Agora que nós cremos na liberdade que temos em Cristo, é Ele quem dirige a nossa vida. Por que a gente está tentando pegar isso de volta?
Por que a gente está tentando fazer a salvação com nossas próprias mãos novamente? Não tem sentido nenhum esse evangelho. Então é aquele trânsito da escravidão para a liberdade, da liberdade para uma nova escravidão, com outro nome, né? Com o nome de lei, mas escravidão. É a mesma escravidão, é a mesma. E agora que Paulo vai tratar então desta jornada que eles fizeram. Alguém lê aí o verso 8 a 11. Oito a 11. Quem lê? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais Deus de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, olha, ele está dizendo exatamente isso. Está dizendo, olha, antes vocês já estavam escravizados aos deuses pagãos, deuses que não eram nada. E vocês viviam segundo então o curso deste mundo. Vocês estavam escravizados àqueles deuses, vocês serviam a esses deuses. E por que é que eles serviam a esses deuses? Porque no fundo esses deuses eram apenas deuses subsidiários do seu ego. Sempre foi assim. Por exemplo, eles queriam uma boa plantação, eles queriam uma boa colheita. O que eles faziam? Iam no templo da deusa Diana. Eles queriam mais amor, mais prosperidade na sua casa. Iam no templo de Afrodite. Iam para as prostitutas cultuais de Osíris. E sempre serviam deuses pensando em si mesmos. E é importante que você perceba que a adoração pagã é na verdade uma extensão de um ídolo subsidiário, é um ídolo usado pelo ídolo maior que é o ego. Só que aí eles foram... Aí Paulo, olha só, irmãos, Paulo, ele sabe que havia um problema entre eles e o entendimento da graça. Mas agora que conheceis a Deus, e Paulo fala, opa, peraí, deixa eu explicar melhor isso. Porque ele podia dizer, ele diz isso várias vezes, agora vocês conhecem a Deus. Ele dizia isso sem medo para qualquer pessoa. No entanto, ele vai explicar, ou antes, sendo conhecidos de Deus. Então ele faz uma teologia que o importante é destacar a graça. Não é que vocês conheceram a Deus antes, Deus conheceu vocês e agora Ele pôs o Espírito. Vocês conheceram Deus como seu Pai, porque Deus mandou o Espírito para vocês. Na realidade, não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos Sim, escolheu. Palavras do Senhor Jesus, não fostes vós que escolhestes a mim, mas é o que escolhi a vós outros, né? Então, você tem... Agora Paulo vai falar, olha, vocês só conhecem Deus que o Espírito veio no coração de vocês e agora vocês podem falar Abba Pai. Fora isso, se não fosse isso, nada feito. Vocês não teriam conhecido Deus, mesmo que vocês quisessem. Então, eles antes serviam, Paulo está mostrando para eles, vocês serviam a Deus, mas Deus cancelou esta escravidão e vos libertou para conhecimento de Deus. Libertou pelo conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Não foi o que Jesus disse? Só que agora eu não estou entendendo, Paulo vai falar. Por que é que vocês, tendo conhecido a Deus, ou antes sendo conhecido, voltaram? Só mudou o nome. Agora o Deus deles tem um nome: lei. Irmãos, só um pouco estranho falar que a lei virou um Deus. Mas foi isso justamente que aconteceu. Eles passaram a confiar na lei como uma projeção do seu ídolo maior, o ego. Eu preciso fazer algo por mim mesmo. Deus vai ficar me devendo essa.
E aí eles disseram, então a obediência à lei. Aí eles têm a desculpa, que Deus mandou. Mas no fundo, Paulo vai dizer assim, não entendo por que é que vocês estão voltais outra vez aos rudimentos fracos e pobres. Interessante que Paulo está dizendo que voltando. Ele está comparando isso aqui a isso aqui. Então, vocês estão na mesma condição de antes. E Paulo, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Para Paulo, é uma das demonstrações mais tristes da falta de conversão numa pessoa é que ela quer confiar em si mesma. Paulo fala assim, eu não entendo. Ele está desejando que esses crentes, na verdade, estejam só num momento de insensatez, que eles tenham fé verdadeira, mas o que eles estão mostrando deixa Paulo receoso. Paulo, eu tenho medo de que, na verdade, vocês não tenham crido no Evangelho. Isso significa que os gálatas conheciam e estavam voltando porque eles não eram convertidos, eles só conheciam. Então, essa é a dúvida de Paulo, mas ao final parece que Paulo vai dizer, não, eu creio que Cristo está em vocês. Era apenas uma fraqueza. Mas era uma fraqueza. Porque no começo dá essa impressão. Dá essa impressão, que eles passaram para outro evangelho. Eles saíram dos mas se nossos Paulo, porque não eram nossos. certo, mas se Paulo tivesse certeza de que eles não eram mais crentes, que eles não tinham sido salvos por Cristo, Paulo não escreveria a carta. Paulo escreve a carta porque ele tem essa esperança, mas no caso daquela igreja que está confiando tanto nela mesma, Paulo tem receio. Irmãos, Paulo nos ensina, Paulo é um escritor maravilhoso, não, dirigido pelo Espírito Santo, né? Dirigido pelo Espírito Santo, quem não é um escritor maravilhoso, né? Até nós. Mas ele tem uma mente tão brilhante, né? Esses escritos dele, Deus usou tão perfeitamente esse homem. Às vezes eu vejo, a gente fica assim muito com o pé atrás, não fala desse movimento, não fala daquele outro. Nós somos muito politicamente e evangelicamente corretos. Paulo, ele chega para a igreja, eu tenho medo de que vocês não tenham crido de coisa, de jeito nenhum. Quando ele escreve aos crentes de Éfeso, no capítulo 4, a partir do verso de número 17, ele começa a questioná-los. E ele chega assim, se é que aprendestes de Cristo. Ele contesta. Às vezes, irmãos, Paulo está nos ensinando também que nós temos que ser muito objetivos com o Evangelho. O Evangelho é um só. Paulo está dizendo, eu tenho receio, porque essa demonstração de fraqueza de vocês é um sinal muito sério, às vezes até de não conversão. Porque o não convertido, ele não está habilitado a pensar referentemente. A habilitação para pensar assim é só do convertido, só quem tem o Espírito. Então Paulo fala, se vocês insistem tanto em serem guiados pela ego-referência, eu tenho medo que vocês não tenham sido habilitados aqui. Mas pode ser só uma fraqueza, por isso que ele vai incentivar eles a lutarem contra a carne. Mais à frente no capítulo 5, tá bom? Que não é o nosso capítulo de hoje, mais para frente. Versos de número 12 a 14, Paulo vai fazer um pequeno histórico da relação deles. E Paulo vai dizer assim, olha, foi tanto obra da graça, o evangelho que aconteceu entre vocês, que eu lembro que quando eu fui pregar, vocês ficaram um pouco horrorizados com o meu estado de saúde. A gente não sabe exatamente o que era, mas há alguns estudiosos que dizem o seguinte, olha, Paulo, por causa da luz, da claridade, lembra do dia que ele viu a Cristo, a grande luz que brilhou, que ele ficou cego?
talvez tivesse recebido no corpo uma marca que seria porventura uma enfermidade nos olhos decorrente daquela luz, possivelmente. Então Paulo fala que a enfermidade deles, a enfermidade, verso 14, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não revelaste desprezo nem desgosto. Veja, eles foram capazes de crer que não era comum, os oradores tinham que ser pessoas muito, atraentes, como até hoje, né? Era comum entre os gregos que os oradores, além de tudo, fossem pessoas muito atraentes. Os oradores de praça pública, aqueles que tinham multidões que os seguiam, eram assim, os gregos eles gostavam muito da boa oratória, dos bons argumentos e da pessoa. Então daí você vai ver as roupas gregas dos oradores, são sempre roupas parecidas com as roupas da corte. Não era como os profetas de Israel. Os profetas de Israel não eram assim, mas para o mundo grego isso era muito comum. E Paulo fala, e vocês não me receberam assim, ao contrário, vocês me receberam como mensageiro. Curioso que ele não era a pessoa mais bonita, mas eles o receberam como se fosse, eles não se escandalizaram, eles se ofendiam, se escandalizavam um pouco com alguma feiura dele, eu não sei o que era, mas essa enfermidade. No entanto, eles o aceitaram como um anjo, um mensageiro de Deus. Seria como na igreja de Corinto lá, que teve aquele problema, alguns não gostavam de Paulo, achavam que ele não era tão eloquente. Não, os crentes de Corinto, chegaram a dizer assim, que na carta ele era um monstro, mas pessoalmente ele era uma figura inexpressiva. Eles dizem isso claramente. Do que ele, né, para falar. Sim, eles buscavam pessoas mais eloquentes, e Paulo, a eloquência de Paulo, ele a moderou, ele mesmo diz, eu não fui em palavra de sabedoria, mas na segunda carta, Paulo fala assim, que eles estavam dizendo de Paulo, que a figura dele, quando era presente, era inexpressiva, era um qualquer. Ele era bom para escrever, mas a presença dele era fraca. Talvez referência a essas coisas todas, né? A esse padrão grego. Então Paulo acredita que é uma obra da graça que estava acontecendo entre eles quando ele pregou o Evangelho, porque apesar de tudo, eles receberam o Evangelho. Paulo os viu convertidos. Paulo os viu convertidos. Alguém lê para a gente aí o verso de número 15 e 16 do capítulo 4. Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tomei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Então Paulo ele fala assim, olha, eu não entendo, antes vocês estavam tão felizes com o Evangelho que vocês não se escandalizaram com a minha doença, ao contrário, vocês tirariam os olhos de vocês para darem para mim. É por isso que alguns estudiosos acham que o problema tinha a ver com uma doença que afetou a visão ou que machucou essa região. Vocês me dariam os olhos de vocês. O final da carta, olha que grandes letras escrevo. Tem gente que fala, olha, espinho na carne de Paulo, né? Talvez seria isso, né? Olha com que grandes letras os escrevo, né? Que ele assina, porque talvez isso é a dificuldade de enxergar, não sei. Seja como for, Paulo está estranhando agora esse comportamento, porque agora eles são inimigos de Paulo. Porque o evangelho que Paulo havia pregado não era o evangelho que eles seguiam. Mas vocês não acreditam mais nesse evangelho? O que aconteceu? Sou inimigo de vocês porque eu preguei só a verdade do evangelho e não acrescentei nada a ela? Essa é a discussão. Paulo vai dizer que as pessoas estão tentando agradar os crentes da Galácia para afastarem eles de Paulo. Aí ele fala sobre os falsos. Sim, está falando, os que vos obsequiam, verso 17, não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Paulo diz assim, o evangelho que eu preguei era tão poderoso entre vocês que vocês dariam os olhos para mim. Mas agora vocês não dão os olhos para mim.
essas pessoas que estão no meio de vocês estão tentando convencer com outro evangelho, agradando vocês, porque isso agrada a carne, para eles obterem o favor de vocês. Daí a doutrina bíblica de que o falso mestre se revelará sempre ganancioso. Ele sempre usará o rebanho. Desde os velhos profetas de Ezequiel, Isaías, Jeremias, até os apóstolos como Paulo, Pedro, que vão falar, e Tito, e Paulo, Pedro e Judas, vão dizer: olha, farão comércio de nós. Estão sempre, porque no fundo, eles também, os falsos mestres, são ego-referentes. Eles não fazem isso por amor a Deus, fazem isso por amor a si mesmos. O ídolo que eles usam, subsidiário, o ídolo que eles emprestam é o evangelho, é em nome de Deus, mas é para eles. Tem muito falso mestre assim, que usa Deus como um ídolo subsidiário do ídolo maior que é o ego. No coração deles tem outro ídolo e eles usam Deus. Deu para entender o que eu estou dizendo? Deu? Então tá bom, quero que fique claro. Verso de número 18 e 19. Alguém lê? É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Lê o 20 também, a gente completa o pensamento. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Filhos, aí ele volta um tom paternal, filhos, porque ele plantou aquela igreja. Ele era pai na fé da maioria daqueles crentes. Ele fala: filhos, eu quando preguei a vocês, eu vi Cristo nascendo em vocês, e eu volto a ter os mesmos desejos, porque de alguma maneira, quando eu passo daquele evangelho para o falso evangelho, seja ele qual, do evangelho de Cristo, o evangelho da graça, para um evangelho de autojustiça, de alguma maneira eu diminuo a força da presença de Cristo, eu diminuo Cristo. Lembra que você leu? Eu anulo Cristo, anulo a cruz de Cristo. É como se a graça não tivesse tido efeito. Então ele fala: eu volto a querer ver este Cristo de novo, formado em vós, por isso eu sofro dores de parto. É como se eu tivesse que voltar tudo. Será que eu trabalhei em vão? Mas ele insiste. Eu estou perplexo a vosso respeito, mas eu insisto que vocês voltem. Insisto que vocês voltem. A minha missão agora é restaurar Cristo em vocês. É muito comum acontecer. Crentes, verdadeiros crentes, crentes dedicados ao Senhor, crentes que amam o Senhor, crentes que foram alcançados por Deus e têm o Espírito de Deus, por mudarem a maneira de buscar a Deus, tentando buscar de uma maneira muito egolátrica, muito centrada em si mesmo, precisarem ser resgatados. Essas são as ovelhas que se perdem no caminho. Fala, irmão. Uma coisa que é recorrente, né? E hoje a gente vê isso, mas também esse egocentrismo aí também às vezes pode ser direcionado a uma pessoa, né? A uma espécie de ídolo, né? Sim. Veja, esse ego... Às vezes quando não é em si, é em outra pessoa. Mas veja, o ídolo maior ou é Deus ou o ego. De qualquer forma, o ego está no meio. Só que o ego nunca ele diz eu sou meu ídolo. Ele usa ídolos subsidiários, ele usa outros ídolos. O pecado ele se disfarça. Então ele vai dizer: eu sou crente da igreja do pastor tal, e eu vou lá porque ele tem uma oração forte, e eu vou lá porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque ele fala bonito, seja o que for. O resumo é: se isso é um amor idolátro, porque a gente pode gostar de alguns pregadores, isso não é pecado. Nós podemos ter assim carinho especial pela pregação do pastor Hernandes, isso não é pecado. Mas se o pastor Hernandes for usado pelo meu ego como um ídolo,
Então, na verdade, eu estou buscando minha maneira de identificar, eu estou buscando algum interesse pessoal. Ou é por Deus que eu faço isso, porque aquele pastor me alimenta, ele me fala muito de Deus, é que eu estou ouvindo as mensagens dele, ou o contrário, eu estou ouvindo a mensagem dele porque ele é mais intelectual e é o tipo de mensagem que eu gosto. Tem que tomar muito cuidado, são coisas muito tênues, mas você tem que lembrar que é uma luta, que nós estamos no meio do furacão, no olho do furacão, né? O novo convertido muito dificilmente vai conseguir identificar isso, porque também eu entendo que esse conhecimento aí, pastor, estar habilitado, como o senhor colocou, isso também não se dá de um dia para a noite. Só que o novo convertido tem uma vantagem, posso te dizer qual é? Eu percebo isso. O novo convertido tem uma vantagem. Ele é puro assim, no buscar, ele está começando. Não é por isso. É que ele recebe uma ajuda do Espírito Santo. É a minha percepção. Maior nisso. Porque o Espírito Santo sabe que ele não tem condição de lutar contra a carne ainda. Ele vai precisar amadurecer um pouco para o Espírito Santo falar: agora é a hora de você dar uns tiros em você, na carne. É o que fala que é o primeiro amor. O primeiro amor. Veja, é que o primeiro amor de Apocalipse é um pouco mais, é o amor maior. Primeiro nesse sentido. Aquele amor que está antes de todos os outros. Mas é o que nós chamamos, ele está no primeiro amor dele. Ele está naquele momento em que parece que as transformações aconteceram assim, e a gente está impressionado com ele. Não acontece muito no novo convertido, a gente se impressiona da devoção, da paixão que ele tem pela palavra, por Deus, pelas coisas. Isso é falso? Não, eu não creio que seja. Eu creio que o Espírito Santo o ajuda mais naquele momento, porque no fundo, eu estava até falando isso com o moço, no início, a salvação, a chegada do Espírito é uma obra monergética, é monergia, é Deus quem dá a salvação, é Deus quem põe o Espírito em mim. Mas a santificação, que é a vida cristã em si, a justificação continuada, o continuar da obra da justificação, que é a santificação, ela é uma obra sinergética, sinergia. Quem é que trabalha? Eu e o Espírito Santo. Só que no início da minha jornada, nos meus primeiros passos, eu creio, é assim que eu entendo, pelo que eu vejo, que parece que o Espírito Santo, ele assume essa obra sinergética, sim, mas assim, é sinergético, mas é que nem você pega a criança, você vem arrastando, ela nem está andando direito, você está arrastando. Que no fundo ela está andando, mas ela não tem ainda habilidade, então ele ajuda. Vai chegar um momento em que ela tem habilidade, você pega na mão, você não precisa arrastar, você anda junto, ela vai aonde você vai, né? Então eu penso assim que foi isso que aconteceu com os crentes da Galácia. Eles tiveram um grande avanço no início, mas em vindo a luta contra a carne, eles começaram a fraquejar. E aí os falsos mestres, irmãos, os falsos mestres, eles acham o ponto fraco da sua carne e eles usam. Eu não sei, você vai falar, mas como assim? Eles têm visão poderosa? Não é? É que por detrás dessa estrutura é a estrutura do maligno agindo. Irmãos, eu vou parar por aqui. Depois a gente vai pegar o capítulo 5, que é o capítulo final, porque a gente já está há muito tempo. Final não, né? Ainda temos o 6. Mas é o capítulo mais significativo do ensino, onde Paulo vai falar: vamos acabar, vamos resolver esse problema. E aí a gente volta. Aqui ele vai trabalhar com a figura de Agar e de Sara, a escrava e a livre. Vocês são filhos da livre, não filhos da escrava. E ele vai comparar aquelas duas visões, lei e pregação da fé. Vocês são filhos da livre e não da escrava. Não se submetam de novo à escrava. Mas eu acho que a gente conseguiu pegar o sentido, a ideia geral desse capítulo. Não deu para a gente pegar? Deu, né? O capítulo 5 é muito importante. Se você puder não faltar, a não ser a Silvia, que eu acho que tem que viajar, né, Silvia, para o interior.
Se você puder não faltar, se Deus nos der a graça de estarmos aqui, seria interessante, porque ele praticamente, na minha visão, é para esse capítulo que Paulo está arranjando todo esse argumento. Tá bom? Alguma pergunta para encerrar? Paulo, quero agradecer sua visita, viu, Paulo? Que Deus abençoe sua jornada. Esperamos poder compartilhar com você muito tempo aí de caminhada, tá? Depois vocês cumprimentem melhor o Paulo. Ele veio domingo à igreja e está voltando hoje, tá? E aí vocês ficam conhecendo um pouquinho mais dele. Irmãos, o pessoal do som tá aí ainda? Tá vivo? Vamos cantar a última música? Opa, será que foram arrebatados? Hino 153. Hino 153. Já chegou lá. O pessoal não falha. Vamos ficar em pé, irmãos, vestido. Pai, ajuda-nos a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. Abra o nosso coração, Pai, para uma mentalidade que olha para Ti, Senhor, e descansa completamente no Senhor. Que não nos tornemos crentes indolentes, preguiçosos, incapazes de agir, mas sejamos sábios para agir por amor ao Senhor, como uma resposta de amor a tudo que o Senhor fez por nós. Também conceda-nos, Senhor, sabedoria para nunca, jamais colocarmos a nossa confiança em nenhum outro Deus. Que o nosso coração seja maduro, que nosso conhecimento do Senhor cresça, que Teu Espírito produza grandes frutos em nós. Obrigado por este encontro de oração. Também lembramos da família enlutada da irmã Hilda. Abençoe a irmã Hilda, Senhor. Visita o seu coração esta noite, para que ela encontre conforto no Senhor. Abençoe a Alice, Senhor. Alivia as angústias do seu coração, sejam elas quais forem, Senhor. Abençoe o Clélio, abençoe toda a família, que seja amparada por Ti. Eu oro pelo Anderson, pelo Jefferson, os filhos da Carmen. Peço que o Senhor cuide deles e que, ó Deus eterno, a vida da Carmen sirva de espelhos para que eles também confiem no Senhor como ela confiou. Senhor, nós Te pedimos, nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Podem sentar só por alguns instantes, irmãos? Vou fazer isso publicamente no domingo, agradecer a igreja toda pela Assembleia Pacífica que houve, pelo resultado tão positivo, que nos surpreende, o carinho da igreja, agradeço muito. Vou fazer isso publicamente, eu fico um pouco sem graça de dizer, mas acho que é justo que eu faça, né? Agradeço mesmo o carinho de todos os irmãos, todos mesmo. Acho que até aqueles votos contra, que foram poucos, mas eles também servem para nos ajudar, nos estimular a perceber que há sempre o que melhorar, isso é sempre bom. Estamos muito distantes de um pastorado perfeito, vocês sabem, né? Então vocês têm que trabalhar muito, orar muito, né? E nos ajudar bastante. Se tivesse unanimidade, seria preocupante. Não seria ruim, mas eu acho que o Senhor tem sabedoria no que faz. As nossas últimas eleições todas sempre tem um ponto nesse sentido. Deus nos prova, né? Esse fim de semana, irmãos, haverá uma programação no nosso presbitério lá no parque. Nós vamos fazer uma caminhada presbiteriana, no Parque do Carmo. O objetivo dessa programação é a gente conversar com outras igrejas. Isso é importante. Se você puder, vá. Porque isso fortalece nosso sentimento de união. Nosso presbitério está recomeçando muitas coisas, precisa muito da nossa igreja. E a nossa igreja, eu tenho que ser sincero, é a mais difícil da gente lidar nesse aspecto presbiterial. É que nós somos mais distantes, não que a gente não colabore, a gente colabora muito em muitas coisas, mas quando tem que reunir assim, espera-se mais da nossa igreja, a nossa igreja sempre fica assim um pouquinho aquém do que pode fazer. Eu gostaria de vê-los lá, seria bem importante, tá bom? Eu não lembro o horário, são 9 horas, né? Acho que é às 9 horas. 9 horas. Para quem não sabe, a gente se encontrou da última vez no estacionamento. Vai ser no mesmo local. E do estacionamento nós fomos ali para aquela curva ali do lado. E ali a gente faz o nosso alongamento. E a gente sai para andar, bater papo, correr, quem gosta de correr. Eu dou uma volta correndo, depois as outras morrendo. Ou depois as outras andando. Mas é gostoso, tá bom? Conto com vocês aí no sábado, se vocês puderem, aqueles que puderem, vamos lá, tá? Muito obrigado, irmãos, que Deus abençoe, bom descanso para vocês. Você não teve nenhuma notícia do... Não tive. Eu acredito que a essa altura já devem saber alguma coisa, a gente estava aqui no estúdio, não tive nenhuma notícia. Tá bom? Sexta tem reunião do conselho, tá bom? Essa sexta. Muito obrigado, irmãos, vão com Deus.